Vamos lá então, pessoal, para o quarto e último vídeo sobre administração pública direta. Entramos agora, então, no ponto final, que é o regime jurídico da administração pública direta. Tá? Então, a administração pública direta, composta por União, Estados, municípios e DF, todas as pessoas jurídicas de direito público, responsável por aquelas atividades precípuas inerentes do Estado, como prestação de serviço público, atividades de fiscalização, tributação, fomento, vige-se dentro do seu regime um modelo de desconcentração, que é o fracionamento de competências por meio de órgãos. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica, são criados por lei, a sua manifestação de vontade, na verdade, decorre do agir de seus agentes e possui aquela classificação que nós vimos ali. Vamos falar agora, então, sobre o regime jurídico da administração pública direta. Isso é extremamente importante. A questão do regime jurídico, ele vai se referir às regras jurídicas específicas que são aplicadas à administração direta. Tá? Como eu venho falando já de aulas anteriores, o direito administrativo ele é um ramo jurídico derrogador, que afasta as normas de direito privado, tais como direito civil, trabalhista, consumidor. Então, o direito administrativo ele entra como ramo jurídico especial, porque ele afasta as regras gerais. Tá? Talvez seja uma das principais razões de ser um ramo do direito mais complexo, mais chatinho, porque ele é cheio de peculiaridades, ele é cheio de senões. Tá? Por exemplo, que eu coloquei ali, um empresário contrata o funcionário que ele bem quer. Então, se você tem sua empresa, você quer me contratar, beleza. Se você não quer, você contrata o outro. Eu posso até ser melhor que o outro, mas você não foi com a minha cara. Tá? Quando a gente fala de administração pública direta, não dá para usar esse critério. Até porque por conta do princípio da isonomia, o princípio da impessoalidade. Então, para que o direito administrativo possa derrogar, afastar as normas de direito privado, ele precisa ter um regime jurídico próprio, que basicamente se encontra nos incisos do artigo 37, em outros pontos da administração também, decorre da doutrina, algumas coisas, da jurisprudência também. A disciplina de direito administrativo nada mais é do que estudar esse regime jurídico próprio aplicado à administração pública. Nada mais é do que isso, tá? Então, o direito administrativo ele empresta algumas regras do direito civil e adapta para a sua lógica interna, tá? Qual é esse regime jurídico? Então, ali, não sei quem já teve acesso ao material, quem já fez esse exercício, eu coloquei 10 itens desse regime jurídico. Tem mais, tá, gente? Tem mais. A gente vai ver no desenvolver da disciplina. Mas eu diria que esses 10 pontos são os 10 pontos essenciais do regime jurídico da administração pública direta. Vamos lá, então. A administração pública direta, ela é submetida aos tribunais de contas. Onde que eu encontro isso na Constituição? Artigos 71 e 72. Vai lá e leia esses dois artigos, glosem, marquem. A disciplina de direito administrativo é aquela que vocês mais vão glosar, tá? Glosar. Pois bem, então, a administração direta se submete ao Tribunal de Contas. A União se submete ao TCU, Tribunal de Contas da União. Os municípios e os estados se submetem aos tribunais de contas dos estados. Em alguns municípios existem tribunais de contas municipais, tá? Se submete no quê? Na fiscalização contábil e financeira. Uma empresa privada não se submete ao Tribunal de Contas, de regra, a não ser que ela tenha contratos públicos, tá? Mas a administração pública se submete. Isso é típico de um regime jurídico da administração direta. Admissão dos funcionários, de regra, por meio de concurso público. Onde está isso? Está no artigo 37.2 da CF. Tá? Por que eu coloquei em regra? Depois a gente vai explicar um pouco melhor. Existem dentro da administração pública os chamados cargos comissionados. Esses caras, eles são servidores públicos, mas eles não ingressaram por concurso público. Eles ingressam por livre nomeação e são demitidos também, exonerados, por livre exoneração. Mas, de regra, quer trabalhar na administração direta? União, Estados, Municípios, DF? Quero. Tem que fazer concurso público, tá?
As exceções a gente vai ver no desenvolver da nossa disciplina, tá? Mas uma delas já é essa, o cargo comissionado. Regime trabalhista. O regime trabalhista da administração pública é o regime estatutário. Isso está no artigo 39 da Constituição, na sua redação original. Lá no seu vade-mecum, provavelmente vai ter uma observação ali de uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ADI fez restaurar a redação original do 39, tá? Então, na administração pública, só é possível, na administração direta, só é possível a contratação por intermédio de estatuto, ou seja, não existe na administração pública direta empregados públicos, não existe então funcionários submetidos à CLT, que é a chamada consolidação das leis do trabalho. A iniciativa privada contrata pela CLT, tá? A administração pública direta contrata por uma lei própria, que é chamada de estatuto. No âmbito federal, existe a Lei 8112. A Lei 8112, ela é o estatuto jurídico do servidor público civil da União. Tá? Então, se você é um servidor público civil da União, suas regras trabalhistas não se submetem à CLT, mas se submetem à Lei 8112. Se você é um militar, aí é um outro estatuto, é uma outra lei. O regime trabalhista estatutário nada mais é do que uma lei especial para reger as questões trabalhistas. Tá? Teto remuneratório. Na administração pública direta, existe um teto remuneratório, um teto de salário. Isso está no artigo 3711. Também sugiro uma boa leitura. É importante ver que no 3711, depois a gente vai explicar um pouco isso melhor, existe um teto geral, que é o salário do ministro do STF, que hoje está em torno de R$36 mil. Existem também alguns subtetos, tá? Então, o teto geral para todos os poderes é o do STF, mas existem ali nesse artigo alguns subtetos. Então, por exemplo, no âmbito do poder legislativo estadual, o subteto é o subsídio do governador, que não pode ser maior do que o subteto do STF. Tá? No âmbito do município também, o teto do poder executivo é o subsídio do prefeito municipal, que não pode ser maior do que o salário do STF. Depois eu vou mostrar para vocês melhor sobre como funciona esses tetos, esses subtetos. Importante saber, por enquanto, que o teto superior é o do ministro do STF. Tá? Aí vem os subtetos dentro dos estados, dentro dos municípios, que é possível a existência desses subtetos. Lembrando que nenhum deles pode passar o salário do ministro do STF, que está em torno de uns 36 mil. Ok? Não pode passar nem inclusive com acréscimos, etc. Tá? Depois isso vai ser explicado um pouco melhor. Esse teto remuneratório, pessoal, isso só uma observação, depois eu explico um pouco melhor, ele tem uma série de complexidades. Ele não se aplica também para as empresas estatais. Por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. Então, os dirigentes dessas entidades, os dirigentes máximos, eles podem receber mais do que esse teto remuneratório. Tá? Isso eu vou explicar um pouco melhor. Isso é possível, até por uma forma para atrair alguns salários. Tá? Imagine, por exemplo, um banco. Tá? Um dirigente de um banco, são cargos que têm altos salários na iniciativa privada. Então, para atrair esse cara na iniciativa pública, criou-se uma estratégia que esse sujeito pode ganhar mais do que o teto do STF. Tá? Isso não é fraude, isso não é corrupção, está lá na Constituição, depois eu vou explicar um pouco melhor. Por enquanto,